Em pleno século XXI, homens e mulheres renascem sedentos pelos poderes obscuros. Por mais que os profetas de diversas crenças tocassem suas trombetas, anunciando o retorno desses espíritos inconformados e rebeldes, não conseguiram findar a sede de vingança da matilha renascida. Se assassinaram nossos antepassados das formas mais cruéis e irracionais, hoje devem nos respeitar e até nos temer, pois nada mais funciona segundo as leis hipócritas dos velhos códigos da Santa Inquisição. Somos o povo da noite, escolhidos pela vitória, e portamos as fagulhas dos deuses esquecidos. Quem escolhe esse caminho sabe que em sua cabeça pode brilhar uma coroa, com a mesma luz emitida pela maravilhosa estrela matutina. Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Templo de Andros, desvendando as práticas proibidas. Esse livro foi escrito por Danilo Copini, contém 167 páginas divididas em 6 capítulos e foi publicado no ano de 2010 pela Madras Editora. Esse trecho destacado pertence à introdução do livro, encontra-se na página 11. E dentro dessa introdução, o Danilo vem salientando, né, essa questão de, ainda assim, nos tempos de hoje, né, pessoas estarem interessadas no contexto mágico e inclusive nas artes obscuras, né, no caminho da magia negra e tudo mais. Ressalta que para trilhar esse caminho é necessário não apenas ter vontade, mas também ter coragem. Bom, esse não é o primeiro livro que a gente resenha do Danilo aqui. Se não me engano, esse deve ser o terceiro livro. Os outros dois falam de Quimbanda. E uma característica e eu acho que talvez esse seja o primeiro livro dele que foi publicado, não sei. Mas uma característica encontrada nos outros livros do Danilo é justamente ele ser bem teórico, além de prático, obviamente. Mas esse livro aqui, ele é essencialmente prático. Todo aquele conjunto de teoria que a gente vai encontrar nos outros livros dele, aqui são bem reduzidos. Esse livro, além de ter uma proposta para iniciantes, né, para aqueles que estão iniciando no caminho e com interesse na parte da magia negra, né, ele é essencialmente prático. A gente vai tratar aqui dos capítulos, mas existem 3 grandes divisões para esse livro, né? Que é a primeira, onde ele vai falar dos instrumentos, né? Do arsenal das armas mágicas e da consagração dos mesmos. A segunda parte é voltada para os feitiços e a terceira, então, são feitiços mais complexos, mas também com uma parte referente aos deuses antigos, aos espíritos antigos, também vão ser referidos como demônios, né? Então, na página 13, ele fala assim: Templo de Andros é um nome mântrico, figurativo, escolhido para guarnecer os conhecimentos teóricos e práticos destinados aos que iniciam seus estudos acerca do lado obscuro da bruxaria. Em verdade, o conceito arte negra nasceu após longos anos de práticas híbridas. As associações entre diversas doutrinas e correntes de pensamento que formaram as palavras contidas nestes 3 tomos. Todos os textos e orações submetidos a provas foram transcritos após obterem êxito total. A responsabilidade foi o caminho que conduziu toda esta obra e nada que está no livro, se praticado corretamente, pode gerar desastres na vida e na espiritualidade das pessoas. Digo isso, pois antes de conhecer uma pequena parte do universo magístico, fui vítima das minhas próprias imprudências e custaram-me lágrimas e desespero. Sejam bem-vindos a um dos afluentes de Hades, às velas do santuário de Andros, aos cumes de vulcões adormecidos e aos tornados em formação. Apreciem as melodias de cura e doença, de vida e morte, de amor e ódio, e de deuses e demônios. Chegamos então ao primeiro capítulo, chamado As Consagrações. Bom, e aqui ele vai destacar então a importância dos objetos serem então consagrados, né? Que objetos são esses? O arsenal mágico. A gente vai citar aqui cada um deles que ele trata, né? Lembrando que esse livro aqui ele se pretende o quê? Ele se pretende ser um manual prático para o indivíduo que está iniciando e que vai desde do que ele tem que ter para iniciar a prática até as práticas em si. Então é um livro que a gente pode considerar como sendo um grimório, né? É um livro completo
Ele tem uma estrutura própria, ele tem uma linha de pensamento e etc. Aqui ele vem falando então da importância da consagração de um objeto, né, que é tornar esse objeto de uso específico, né, para o contexto mágico. Então, uma vez que um objeto ele seja consagrado, né, para aquele determinado fim, ele não deve ser mais vulgarizado, ou seja, ele não deve ser mais utilizado para nenhuma outra coisa. Então, ele vem destacando os 6 passos aqui para uma consagração perfeita, né? O passo 1 é ser feito em um dia com céu aberto, em tempo agradável, nos dias e horários apropriados. E aí vem uma tabela aqui para você relacionar cada consagração, né? Preparar o corpo com um banho apropriado, se alimentar de forma correta, defumar com as ervas relacionadas aos planetas e recitar a oração para a limpeza de objetos, energizar com alimentos associados ao uso e aos metais que o objeto é confeccionado, então sal, água, bebidas, sangue, veneno, terra e etc. Praticar a oração para a consagração, se necessário efetuar o rito de batismo do objeto, e possuir um local para guardar o objeto em segurança carnal e espiritual. E aí vem os subcapítulos, né, que começa aqui sobre os dias e horários apropriados, a parte do banho, a parte da defumação, e aí vem toda a descrição de como deve ser feito, etc. Né, tudo muito bem explicadinho aqui, como é bem característico do Danilo, né, dos livros do Danilo. Ele é sempre muito didático, né, e ele bem pormenorizado sempre nas explicações. O poder das ervas, e aí vem trazendo uma relação de várias e várias ervas aqui, ó. Né? O nome da erva comum, o nome científico, o aspecto, o uso comum e o uso mágico de cada erva, de A a V. Finaliza então com a parte de energização e de oração, consagração, e a parte então de local para guardar o objeto. Então chegamos aqui no capítulo 2, onde ele chama de instrumentos da arte negra. E ele fala assim na página 53. Um bruxo necessita de alguns itens que o ajudarão ao longo de seus trabalhos e rituais. São itens que com o passar dos anos vão se tornando extensões de seus corpos físicos, se harmoniosamente utilizados. Existem pessoas que repudiam os rituais e apenas fazem uso de seus poderes mentais para estabelecer conexões com a magia. Porém, em respeito à tradição, tais artefatos se fazem presentes nos rituais descritos nesta obra. Então a gente vai falar disso num outro livro que eu estou preparando aqui só para falar desse tema, né, que é essa questão de modernamente alguns segmentos, algumas pessoas falarem que na magia não precisa de instrumentos, né? Você não precisa das armas mágicas tradicionais e etc. A gente vai falar isso, eu já meio que falei disso num vídeo ou outro, né, espalhado aí, mas eu vou trazer um livro para falar especificamente disso e essa mudança, né, de perspectiva, né, que na verdade não é uma mudança, é simplesmente um outro segmento, né, porque as pessoas que são tradicionais elas vão continuar se utilizando dos instrumentos à maneira tradicional, né? Eu sou um desse tipo, eu sou um do que não sou muito adepto dessa coisa de que é tudo da mente, né? Você não precisa de ervas, você não precisa de arma nenhuma, etc. Eu não sou adepto dessa linha, mas no outro livro a gente vai falar disso. Bom, e aí ele vem destacando então os principais itens mágicos, né, do arsenal, que é o atame, né, que deve ser feito de ferro, com fio duplo e tiras de couro na base, e as medidas então ideais para o tamanho, né, e o ritual de consagração. O bastão então, que é o cajado, né, não é a varinha aqui que ele está falando, sobre não ser ganhado nem comprado, mas sim deve ser feito, né, pelo próprio indivíduo e tudo mais, e as árvores ideais a serem utilizadas. E a espada, que deve ser de ferro também, e todo o processo de consagração da mesma. Para além disso, ele vai falando também do espelho, que é um item que se relaciona à dominação mental e sexual de outras pessoas, né, através do reflexo ali, então funciona como uma espécie de portal. A taça, que tem uma relação com o útero divino, né, então onde as coisas são formadas, etc. Então ela também vai ser usada para compartilhar, muitas vezes, alguma bebida ou algum elemento, né. E uma coisa interessante aqui também que ele fala é sobre o sino. Os sinos costumam ser bem usados dentro de ritualísticas, né, tanto religiosas quanto mágicas, né.
E ele fala assim na página 71. O som de um sino tem ação direta nos receptores mentais dos animais. Pode causar inclusive dores e sofrimentos mentais, chegando a ser cruel com os seres menos evoluídos que os homens. Na magia, isso se repete de forma astral. Espíritos intrusos se sentem pressionados e tendem a evadir dos locais. Dá para dar um exemplo, inclusive, disso, né? Também por causa desses pequenos detalhes, né, que fazem diferença para nós, né? Que a gente muitas vezes não negligencia então o uso desses determinados objetos. Primeiro que a gente pode entender, por exemplo, quando você bate um sino, dependendo do tipo de sino, ou você fica em alerta, né? Como muitas vezes aquele sino de igreja, que ele tem um som mais, né, estridente, assim, que chama a atenção, mas quando é aqueles chamados de sinos tibetanos, né, ele causa já uma tranquilidade, né, uma harmonização no próprio indivíduo. Mas essa questão do som, nós mesmos seres humanos, a gente já tem determinados sons que a gente não suporta muito, né? E um exemplo disso também são os cachorros. Tem-se um movimento aí muito grande atualmente para se acabar com os fogos, né? Porque os cachorros eles ficam aterrorizados com o som dos fogos, enquanto que para nós é algo tranquilo. Algumas pessoas podem não gostar muito, mas a questão toda não é algo que nos aterroriza da mesma forma que aterroriza os cachorros. Então, eu acho que isso pode ser usado como exemplo, né, para essa questão sobre a interferência que um som pode causar na estrutura de um próprio indivíduo, seja ele material, né, um animal e etc., ou até um ser astral, porque lembrando que, a partir da perspectiva espiritualista, somos reflexos do astral e vice-versa. Então, se existem seres aqui que se incomodam com determinados sons, da mesma forma existem seres que se incomodam com determinados sons no astral. E toda essa questão do som ela tem uma importância muito grande dentro do contexto cerimonial, mágico, etc., religioso. É lógico que a gente não vai se aprofundar aqui, mas estou pegando rapidamente esse elemento como exemplo, né? Na macumba, por exemplo, a influência que os atabaques têm para ritualística ali. Então, quanto mais a gente vai buscando, né, entender a interferência do som e de todos esses elementos que compõem o ritual, a gente vai entendendo que eles não são dispensáveis ou tão facilmente dispensáveis. Eles foram pensados, eles têm uma influência muito grande dentro do contexto ritualístico ali, e essa função ela exerce realmente influência tanto externamente no ambiente quanto no próprio indivíduo, quanto no próprio magista. Então essa importância de dar essa importância para esses elementos todos, para essas armas, para esses itens, etc. E aí o destaque também para essa questão da consagração, né? Que uma vez que um item ele seja destinado para a arte mágica, ele não deve ser usado para nenhuma coisa vulgar, né? Para nenhuma coisa que não seja a função mágica dele. Ele fala ainda do pentáculo, né, daquela relação toda que a gente sabe do pentagrama, então, com os 4 elementos e o 5º elemento, que é o espírito. Bom, e aqui falando sobre o pentagrama invertido, né, a gente já falou, tem um vídeo e alguns outros vídeos onde eu falo mais extensivamente sobre o pentagrama, né, mas eu achei interessante esse parágrafo aqui porque ele vai falar sobre a visão dele, então, sobre a questão do pentagrama invertido, né, e aí ele fala assim na página 75. Quando estudamos o pentáculo, entendemos claramente a relação dos elementos com o espírito humano. Somos compostos por tais elementos e dentro de cada um de nós habita uma fagulha espiritual capaz de nos dotar com dons de criação. Um bruxo alcança poderes plenos quando entende e decifra tal símbolo e seus usos. Esse saber é classificado como estrela do firmamento. O pentagrama ou pentáculo visa o crescimento espiritual, elevando o espírito sobre a matéria, carne. Entretanto, quando invertemos a ponta do éter, espírito, colocando-a em direção ao solo, desejamos que os elementos, bem como as forças astrais que os acompanham, submetam-se aos nossos desejos, ou melhor, aos anseios da nossa matéria nessa existência. Teoricamente, isso seria o oposto, mas dualidades podem caminhar em traçados paralelos. Em ambas as posições, os símbolos alcançam seus fins. O desejo carnal, concretizado também, é uma via de libertação. Afinal, a eletricidade gerada pelo sentimento de vitória eleva os pensamentos e alivia os seres humanos. Apenas quando os vícios vampirizam as pessoas é que a dualidade torna-se oposição. Então,
se vê, né, que embora algumas linhas vão tratar o pentagrama da forma invertida como um símbolo negativo, né, porque seria então um domínio dos elementos sobre o indivíduo, né, aqui ele tem uma visão diferente, né, de que através da direção oposta se alcança o mesmo objetivo, que é então o autocontrole e tudo mais. Então é aquela coisa, né, que a tradição nos mostra também sobre o Ouroboros, né, que se a gente for analisar é sempre um círculo, né, a cobra que morde a própria cauda. Então, se você inicia de um lado ou de outro, a tendência é que sempre se alcance o mesmo objetivo. Em seguida ele fala sobre óleos mágicos, né, e vem falando aqui sobre alguns óleos, óleo de maldição, óleo de amarração feminino, algumas receitas aqui, né, óleo de atração de dinheiro, óleo de coragem, óleo espiritual. Fala então sobre velas e fala sobre, né, o uso antigo, né, a finalidade da vela, que é então representa, né, um processo de vida e morte e ressurreição, né, pelo próprio aspecto da vela em si, da questão de acender e tudo. Falando sobre os usos antigos das velas, né, como elas eram feitas muitas vezes com gordura de animais ou até gordura humana, né, mas que hoje em dia ninguém faz mais isso, até porque nessa parte humana isso poderia gerar problemas com a questão de polícia, né? Quer dizer, supõe-se que ninguém faça, né? E aí ele vem falando sobre a posição das velas, né? Se a vela está posicionada no altar, ela tem um determinado objetivo, né? Uma determinada finalidade. Se ela está no chão, ela tem uma outra finalidade. Sobre as cores das velas, cada uma associada a uma questão, a um objetivo específico e todo esse contexto, né? Chegamos então ao terceiro capítulo, que é o capítulo de feitiços. Ele fala assim: feitiços são práticas magísticas realizadas e direcionadas para um fim desejado. Considerados amorais por uns e magisticamente errados por outros, as práticas neste tomo descritas são única e exclusivamente direcionadas para saciar os desejos pessoais, por meio de manipulações e atrações. Pessoas com fortes traços moralistas jamais entenderão a liberdade que tais ritos proporcionam aos bruxos. Afinal, conceitos como pecados são abolidos nas artes negras. As ditas leis de retorno ou tríplices são regras profanas. Não existe retorno de algo que em nossos subconscientes gostaríamos de vivenciar. Todavia, nossos desejos são sagrados. Ir de encontro a isso é o nosso pecado. Somos livres, somos a luz, a escuridão, as estrelas, o fogo, a água, a terra, os espíritos despidos de dogmas. Somos o que pensamos. Se os pensamentos condenam, há o erro, mas se eles são livres, existem as vitórias. Então é basicamente isso, né? Porque ele está traçando aqui um paralelo com determinadas outras linhas de bruxaria, né, que vão considerar essa coisa de que se você faz um determinado feitiço para alguém, isso volta contra você, etc. É uma forma de pensar e bom, não há muito o que falar sobre isso, né, porque isso faz muito, como ele está destacando aqui, o crivo final, né, acaba sendo a própria consciência do indivíduo, né? Não adianta você fazer algo desse tipo, né, um feitiço, por exemplo, de magia negra, e considerar que aquilo é algo errado, que vai voltar para você, porque de fato você, mesmo que a gente for excluir a questão energética, né, mesmo que a gente vá considerar assim, isso não existe, né, mas ao menos a nível da consciência, né, e a gente sabe o poder que a consciência tem, então aquele indivíduo já tá sofrendo os reflexos daquilo, né. É como, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, considera roubar errado, e aí vai lá, rouba, né. Ela provavelmente vai ficar atormentada por aquilo ali. Não porque a energia do dinheiro que ela roubou tá ali, um espírito do dinheiro, não é isso. É porque a consciência dela, dentro do universo dela, aquilo ali é algo errado. Então aquela consciência de que aquilo ali é algo errado vai ficar ali martelando na cabeça dela, né?
Então, que é totalmente diferente, por exemplo, de uma pessoa que é convicta de que é ladrão. A pessoa que acha que roubar não há problema nenhum, e existem casos disso, né? Acho que todo mundo já viu isso na televisão e etc. Pessoas que roubam e falam, mas eu sou ladrão mesmo e acabou. As pessoas não têm o menor arrependimento de nada, né? Assim como assassinos, etc. Então, é a mesma coisa, né? Se você considera que aquela determinada ação é errada, mesmo que a gente exclua o elemento energético, a consciência vai te cobrar. Então basicamente é isso. Mas existem linhas, né, que vão dizer que existe essa questão energética, né, que você é como se tivesse um parâmetro universal, né, de que uma ação vai gerar uma reação contrária a você e etc. Bom, são linhas de pensamentos distintas, né, e cada um aí sabe o que é mais adequado para si. Bom, e aí ele fala sobre a questão da Lua, né, a importância da observação da Lua para os feitiços, né? E ele fala assim na página 86. As fases lunares, nova, cheia, crescente e minguante, são apenas a quantidade de luz que o Sol reflete na Lua. Assim, a qualidade dos dias descritos na tabela pode aumentar ou diminuir segundo a Lua vigente. Não significa que só devemos praticar um feitiço na Lua cheia, mas o fato de ela estar carregada de energia proporciona maior amplitude. A lua minguante é usada sempre para se findar algo, separações, fechamento de ciclos, morte. E a lua nova é apropriada para manipular a inocência das pessoas, feitiços sentimentais, e iniciar novas jornadas. A lua cheia é apropriada para todas as operações mágicas. Então, é isso, né? Existe tradicionalmente a lua tem uma importância muito grande, especialmente dentro da bruxaria, né? E aí eu estou falando da bruxaria como a contraparte, né, da magia cerimonial mais, né, tradicional ali, com toda aquela questão, né, dos aparatos, dos magos, né, digamos assim. A mago aí como a contraparte da bruxa, né? E aí, então há essa observância, né? E aí a gente sabe também que há uma importância muito grande na Lua, mais uma vez até pelo aspecto material, né? A Lua, ela interfere, por exemplo, nas marés. A gente sabe que se a Lua não existisse, o nosso planeta simplesmente não existiria da forma como ele é, né? Então todo esse contexto, né, de reflexo do Sol sobre a Lua, etc., tanto em termos físicos, eles têm uma importância muito grande, a própria existência da Lua. E é lógico que, da nossa perspectiva, né, ocultista, mágica, etc., o fato de algo existir na matéria, ele tem sua contraparte no astral, né? Então, se algo tem essa importância toda na matéria, esse algo também tem muita importância no astral. Então, se a Lua tem uma importância muito grande para o nosso mundo físico, a Lua tem uma importância muito grande para o nosso mundo espiritual. Então aí ele vem trazendo então uma tabela, né, de todas essas correspondências dos 28 dias da Lua e a relação que se faz com cada um desses dias para os feitiços. E aqui então ele vem falando sobre a importância, né, da intenção do indivíduo, né, de você querer de fato, né, realizar esses feitiços, etc. E vem então uma sequência aqui de feitiços, né, com a receita e todo o modo de preparo para diversos objetivos, para atração de dinheiro, para sedução, de dominação, amarração, adoçar mulher ou homem, reaproximação sentimental, para afastar um amante, para separar alguém, para libertar um casal de ataque mágico, de homem para amarrar a mulher e de mulher para amarrar o homem, de amarração para ambos os sexos, receber poderes e conhecimentos ocultos, abertura de caminhos, para afastar pessoas indesejáveis, para causar mal-estar e dores terríveis nas pessoas, etc. Chegamos então ao quarto capítulo, que ele fala sobre o poder dos números. E, ele vem destacando exatamente isso, os números mesmo, né? Que a gente, sempre quando a gente fala
em feitiços, né, em magia, prática ali, geralmente, eu diria que praticamente todas as vezes, não, na maior parte das vezes a gente está falando, vai acrescentar números ali. 7 dias da semana, 3 alguma coisa, 4 não sei o que lá, e etc. Então, sempre há inclusão dos números dentro do cerimonial, né? E isso também a gente vê, mais uma vez, dentro da questão religiosa, né? Quem conhece a Bíblia deve estar careca de saber disso, né? Que sempre há essa questão numérica ali, a gente observa isso através de uma perspectiva cabalística, né? Mas seja de uma forma ou de outra, as tradições mágicas e religiosas, elas têm essa característica de uma relação de importância com os números. Então ele vem destacando isso, né? Que é importante que o indivíduo então conheça a função mágica dos números, né? Cada número representa uma determinada força, uma determinada energia, e é importante que o indivíduo saiba, conheça essas energias, né? Conheça a função dos números para então aumentar até o poder do seu próprio ritual. E aí aqui ele vem falando, né, sobre os aspectos positivos e negativos de cada número e como promover ataques e defesas astrais a uma pessoa por meio dos números contidos no seu nome. Então, quebra de proteção ancestral, fortalecimento das proteções espirituais. Nessa parte aqui tudo voltado, né, baseado na questão numerológica, né, do indivíduo. No capítulo 5, chamado Os Círculos na Arte Negra, ele fala assim: o círculo é a muralha do templo atemporal, que se ergue para proteger os praticantes das artes mágicas. É a fortaleza que guarda os bruxos enquanto eles decidem o destino dos seus rituais. Circular é proteger e limpar uma área da imundície mundana e astral e suas influências indesejadas e intensificar a energia dos feitiços. Então, além do sentido de proteção que o círculo tradicionalmente fornece, né, para as energias indesejadas que ficam do lado externo, existe também o conceito de ampliação do poder que se intenta no ritual, né? Então, as correlações que se fazem magicamente com o círculo, né, pode ser, por exemplo, primeiro de concentração, né, porque você está delimitando um espaço para então manter a energia ali concentrada, e até, por exemplo, a questão da formação, né, como a gente tem o exemplo do útero, né? Então a gente vai falar mais disso, em outro vídeo mais específico, mas a ideia base pode ser também correspondida a esse conceito. E justamente por isso, né, o círculo ele acaba sendo universal. Tanto dentro da magia branca, né, vamos botar assim, quanto da magia negra, você pode encontrar o elemento do círculo, porque, né, essas ideias elas se aplicam tanto a um lado quanto ao outro, né, que é a ideia da proteção e a ideia da ampliação energética, né? Ele vai relacionar Lúcifer, Satã, Belial e Leviatã, os 4 pontos cardeais, vai ensinar então os procedimentos de abertura e fechamento do círculo e a fabricação de um altar que é para ser construído e posto dentro do próprio círculo para então, né, as práticas cerimoniais. Chegamos ao 6º capítulo, que ele chama de Reis e Rainhas da Arte Negra. E aí ele fala assim, ele inicia com uma pergunta, né? O que são os espíritos invocados e evocados na magia? Espíritos são manifestações astrais de inteligências. Quando vivos, todos os seres humanos manifestam seus espíritos pelo dom da palavra. Portanto, ao emitirmos um som, no caso um chamamento, invocação, evocação, entramos em sintonia com as esferas espirituais e com os espíritos. Afinal, em planos astrais, densos ou não existe a relação de local, distância e tempo. O pensamento e o desejo conduzem a forma com que o chamamento deverá ser conduzido. Um bruxo deverá deixar a ignorância e a responsabilidade ao fazer o chamamento dos espíritos em seus rituais, sob pena de estar invocando seres diversos ao seu desejo. Nenhum espírito possui uma forma de identificação pré-estabelecida. Por isso, as orações, os rituais e a forma de tratá-lo permite aos bruxos a certeza de que estão invocando a inteligência correta e se protegendo dos espíritos vagantes e mal resolvidos. Muitos nomes citados são classificados em religiões diversas como demônios.
Em verdade, ao regredirmos essa denominação à sua palavra raiz, encontramos daimon, espírito, gênio com capacidades de influência na psique humana. Um daimon pode influenciar para o bem ou para o mal, provando que seus atributos são ambíguos, assumem aspectos de protetor e juiz, muito diferente dos aspectos pejorativos embutidos na palavra demônio. Nenhuma das inteligências citadas prega a miséria e a derrota, tampouco a dita lei do merecimento. Ao contrário, são entidades resistentes ao tempo e às perseguições religiosas. São verdadeiros vencedores, reis e rainhas. Muito além de conceitos superficiais, são manifestações absolutas. Aqui ele vem citando, né, principais espíritos e suas ofertas, então onde ele vem trazendo então, o nome desses espíritos e aquilo que lhes agrada, então comidas, né, oferendas mesmo, e etc., para que se estabeleça então esse contato, né, essa relação mais íntima e mais próxima com esses espíritos. Então ele começa falando de Abaddon, Asmodeus, Astarote, Azazel, Beelzebul, Belial, Hécate, Leviatã, Lilith, Lúcifer, Meririm, Mamon, Satã. E aí vem toda a forma, né, como você deve conduzir então essas oferendas, né? Um ritual de batismo, ele inclui aqui também orações aos reis e rainhas, né? Então oração para cada um desses espíritos citados, né? E termina então com oração para quebrar ou enfraquecer proteções. Nas palavras finais, ele conclui então dizendo que esta obra destina-se a todos aqueles que se encontram perdidos em meio a tantos caminhos e definições esotéricas. Não? Então esse livro se pretende, né, ser dar um direcionamento, né, para essas pessoas que estão um pouco perdidas. Espero então que essas palavras atinjam aqueles que mais precisam delas. Chegamos então à conclusão. Bom, antes de mais nada, vale ressaltar, né, que para aqueles que conhecem o Danilo através dos livros de Quimbanda, esse livro aqui não é um livro de Quimbanda, né? Esse livro aqui, né, como foi apresentado durante todo esse vídeo, é um livro que segue uma linha mais tradicional, a moda, a maneira europeia, né? Conforme ali as perspectivas da bruxaria e alguns elementos da alta magia e tudo, mas tudo voltado então para a magia negra. É um livro introdutório, né, pensado para iniciantes, com pouca teoria, para que o indivíduo então possa partir para a prática, né, efetivamente, né? Então, os indivíduos que têm pouca bagagem intelectual sobre o ocultismo, etc., ou que têm pouco interesse também sobre essa parte mais filosófica e etc., eles vão ser ambos atendidos por essa obra, porque o objetivo dela é exatamente esse, é ser prático e direto ao ponto. Embora, como eu citei aqui, ele também, né, vai desenvolver ali, mesmo que em poucos parágrafos, uma teoria sobre cada uma das coisas. Então, o indivíduo também não vai ficar totalmente desamparado no que tange a teoria. Mas é um livro majoritariamente prático, né, que objetiva uma ação prática. E nesse sentido também a gente percebe que pela sua completude, né, embora seja um livro pequeno, mas ele é uma espécie de grimório. Você vai pegar ele, vai ler um pouco de teoria ali, caso você queira, obviamente você vai então ter condições plenas para montar seu arsenal mágico e já começar a praticar seus rituais e etc. Tanto na parte efetiva, mesmo no sentido assim de rituais, feitiços para coisas específicas, né? Por exemplo, para amarrar uma pessoa, para conseguir dinheiro, etc., como também para estabelecer relação com esses daimons, né? Com esses espíritos da mão esquerda que ele relaciona aqui. Então, acaba sendo também interessante por esse aspecto, né? Não é um livro só que a gente pode considerar assim só de feitiçaria. É um livro que tem também uma parte ali um tanto que a gente pode considerar um pouco mística, né? Por conta de estabelecer essa relação com esses espíritos e tudo mais. Então me parece um livro bem interessante para aqueles interessados, repito, na parte da magia negra,
Tem um pensamento próprio, né? Tem uma linha de pensamento próprio. A gente não pode considerar que todas as linhas de magia negra vão se basear por esses parâmetros aqui, mas esse livro pretende, como ele mesmo fala, né, nas suas palavras finais ali, se dar um direcionamento para quem está perdido. Para quem se encontra, sabe que quer seguir pelo caminho da magia negra, mas está perdido e um monte de livro, está querendo um direcionamento, uma linha específica, esse livro aqui provavelmente vai atender bem, então, essas pessoas. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.